Glória a Deus. Eu saúdo a todos, sejam muito bem-vindos a mais um dia em que a palavra do Senhor será liberada. Onde você estiver, eu quero convidar a cada um, vamos juntos celebrar o Senhor, vamos juntos adorar a Ele e declarar que Ele é Deus e Ele está no controle. Independentemente de qualquer situação, Ele é Deus e o Senhor está no controle. Aleluia. Então, onde você estiver, feche os seus olhos. Dê as boas-vindas ao Senhor. Onde você estiver. Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus, por Tua graça, Senhor. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Pois enviaste a Tua palavra para responder o clamor do Teu povo. Obrigado, Senhor, pois Tu estás no controle, Senhor. E nós olhamos para Ti. Aleluia. Ele está no controle e o vale da sombra da morte não se compara ao seu poder. Seu amor lança fora todo medo. Ele está no controle e o vale da sombra da morte não se compara. Não se compara ao seu poder. Seu amor lança fora todo medo. Ele é Deus. Ele é Ele é Deus, 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 Ele é Deus. E no vale da sombra da morte estará ao teu lado quando as ondas no barco baterem. Vê, Ele está no controle e no vale da sombra da morte estará ao teu lado quando as ondas no barco baterem. Vê, Ele está no controle. Ele está no controle. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é
Ele é Deus. 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 E no vale da sombra da morte estará ao teu lado. Quando as ondas no barco baterem, vê, Ele está no controle. E no vale da sombra da morte estará ao teu lado. Quando as ondas no barco baterem, vê, Ele está no controle. Ele é Deus. 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 O Senhor é Deus. Ele é Deus. Senhor, Tu és Deus. Em todo tempo Tu és Deus. Em todo tempo és Deus. E estás no controle. Estás no controle. Em todo tempo és Deus. Senhor, és Deus. Senhor, és Deus. Senhor, és Deus. Em todo tempo estás no controle. Em todo tempo estás no controle. Senhor, Senhor, em todo tempo Tua palavra opera. Em todo tempo Tua palavra opera. Senhor, Senhor, em todo tempo estás no controle. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, nessa manhã seja bem-vindo, Senhor Deus. Obrigado pela Tua presença, obrigado pela evidência do Teu Espírito no nosso meio. Obrigado, Senhor. Fizeste de nós o templo da Tua habitação. Obrigado. E nessa manhã possamos, ó Deus, render toda a honra e glória ao Teu santo nome. Com corações quebrantados, como homens que vêm a Ti para Te ouvir. Homens que vêm para que Tu possas instruí-los na Tua vontade, no Teu querer.
e possamos andar na sabedoria do Teu Espírito, com o coração quebrantado nessa manhã. Nós Te louvamos. Queremos bendizer o Teu nome em todos os 4 cantos dessa terra, Senhor. Tu és Deus, Senhor. Aleluia, Tu és Deus. Aleluia. Oh, glorifico o Teu nome. Obrigado pelo manto apostólico e profético nessa manhã sobre essa geração, Senhor. E que possamos, oh Deus, ter a revelação do Teu Espírito e andar nos níveis da revelação que o Teu Espírito tem para nós. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos nessa manhã. Ioana, obrigado por esse momento de adoração. Pastora Catiana, bem-vinda. Passar a palavra. Bom dia, pastor. Ok. Glória a Deus. Amém. Amém. Nessa manhã, a minha expectativa é que, assim como eu ouvia o Senhor logo pela manhã, em que o Senhor falava sobre a eficácia da palavra, à medida que eu ouvia o pastor orar, algo que ressaltava no meu coração era que no momento da adoração o que eu orava ao Senhor era que realmente nessa manhã, à medida que a palavra for derramada, à medida que a palavra for liberada, haja corações contritos e arrependidos que misturem essa palavra com fé. Corações de homens e mulheres que se posicionem na brecha para receber aquilo que o Senhor tem para liberar. E algo que eu me perguntava era qual é a expectativa daqueles que nos ouvem nessa manhã. Realmente o Senhor está no controle. Ele é o mesmo ontem, hoje e será também amanhã. Então, se nós nos agarramos unicamente na palavra que é eficaz, certamente de muito será proveitoso para nós. Amém, aleluia. Nesta manhã, algo que testificava no meu interior e é conforme o louvor, Ele é Deus e Ele está no controle. Trouxe-me à memória quando o Senhor enviava Moisés e Moisés perguntou, se me perguntarem quem me enviou, o que é que eu digo? E o Senhor lhe falou sobre Yahweh. Ele é Deus, Ele é Yahweh, tudo o que nós precisamos, tudo que o seu povo precisa em todas as áreas. Ele é Yahweh, Ele é Yahweh que está no controle. Ainda que aos nossos olhos parece que certas situações não estão conforme a palavra de Deus, parece que certas situações estão a deixar-nos um pouco preocupados. Ainda assim, é importante e é realmente crucial que nós olhemos para Ele como Deus que não deixou de estar no controle das nossas vidas. Um Deus que não deixou de ser Yahweh em cada área da minha e da sua vida. Um Deus que, quando deu o sonho a José, falando do plano dele, José passou por situações horríveis. Ele foi vendido pela própria família, ou seja, pelos próprios irmãos. No entanto, quando ele chegou lá no plano que o Senhor tinha, ele entendeu todas as coisas. Amém. Então, o Senhor é Deus, Ele está no controle. Amém? E José não se ofendeu. José, ele entendeu. Satanás intentou para o mal, mas Deus intentou para o bem. Acho que é interessante, Ioana, exatamente o que tu disseste era o ponto da intercessão hoje de manhã. Era exatamente essa questão, que o Senhor está no controle, ainda que os nossos olhos não vejam assim ou não entendamos no momento agora. Se nós olharmos unicamente para ela, tentando que sobre todas as circunstâncias, sobre todas as coisas, ainda que os nossos olhos adversas, Ele está lá no controle e não mudou. Então acho que... Amém. Amém. Nós somos chamados a ser estudantes da palavra de Deus. Amém? Nós somos chamados a não ter um espírito religioso, né? Mas estudantes, sim, da palavra de Deus. E é muito interessante à medida que nós fazemos cuidadosamente falando, nós analisamos as escrituras profundamente, atentando, inclinando os nossos ouvidos para o Senhor. Por exemplo, nessa manhã, eu quero trazer uma mensagem, partilhar convosco algo que é o que o Espírito Santo tem estado a falar comigo. Eu prego o Evangelho
há mais de 20 anos. Talvez um ponto e uma vírgula já começo a entender melhor. Mas uma das características que eu gostaria de trazer para ti nessa manhã, na experiência ao pregar o Evangelho, é como Jeremias diz que a palavra de Deus é como um martelo e como fogo consumidor. O martelo que esmiuça a rocha, a palavra tem esse poder de quebrar essa barreira, essa dureza. E também é como o fogo que consome aquilo que ele próprio não plantou. Porque uma das parábolas que o Senhor Jesus nos disse é que, semeada a palavra de Deus, também vem o maligno e semeia algo que aparenta ser a palavra de Deus, o que nós entendemos como joio. Mas trazendo a palavra a nível pessoal, porque a revelação de Deus ela é pessoal, a nossa fé ela é pública, começa assim individual, mas ela é comum. A nossa fé em Jesus, nossa, é plural, é comum em Jesus, no Senhor Jesus. Sobre aquilo que o Senhor Jesus fez. A nossa fé, quando nós focamos ela no contexto individual, então há o perigo de nos desviarmos daquilo que seja o fundamento de Cristo. E a Bíblia diz em Coríntios, capítulo 3, 1 de Coríntios 3, que ninguém pode colocar outro fundamento, senão aquele que já está posto. E esse fundamento é Cristo. Então, sobre Cristo, o fundamento, nós edificamos a obra. Edificamos a nossa vida. Mas em que momento é que nós aprendemos a ser religiosos? Em que momento é que nós nos dedicamos à religião? Em que momento, se você pensar comigo, você que começou em dado momento, de repente, do nada você já tem uma informação de como deve proceder, como as coisas de Deus são, como as coisas da igreja são. Quem te ensinou isso? Quem te instruiu assim? Há uns anos atrás, na minha infância, eu fiz uma pergunta: seria só isso? Nascer, crescer, estudar, trabalhar, casar, filhos, morrer? É só isso? É só isso que significa a tua vida? Mas também tem outra pergunta. Mas e querias maior significado? Por quê? Qual seria a motivação de um maior ou mais relevante significado para a tua vida? Não seria só uma questão de ambição pessoal? Em alguma forma de ostentação, não somente ostentação material, mas não seria também uma forma de vaidade? De querer ser isso, querer estar ali? A pergunta é, era isso o propósito original de Deus para o homem? Quando nós ouvimos e vemos as pessoas a falarem das suas frustrações, a frustração delas é baseada em quê? É baseada na palavra de Deus? É baseada na promessa que Deus lhe fez? Ou está baseada na sua pretensão pessoal? Porque ninguém se ofende senão pelos valores de honra que ele tem, o código de honra que ele tem. Onde é que eu me achei um sucesso? A Bíblia diz que os apóstolos consideraram-se felizes, celebraram o facto de terem sido achados dignos de padecer com Jesus, depois de serem espancados. Mas hoje temos uma igreja, a igreja contemporânea, que pelo contrário, ela se ofende e está escandalizada por qualquer coisa. As ofensas que nós temos que ouvir das pessoas, o que nós vemos nas pessoas, o que sentimos da parte dos membros da igreja contemporânea, é completamente oposto ao padrão de sucesso da igreja primitiva. Novamente, consideraram-se felizes por serem achados dignos de serem açoitados por causa de Jesus. Quantos de nós nos sentiríamos felizes por sermos açoitados por causa do nome de Jesus? Hebreus 11, não aceitaram a ressurreição eles para alcançarem uma melhor recompensa. Eles não aceitaram ser libertos da morte para aceitarem uma melhor recompensa. A igreja nos dias de hoje faria de tudo, faz de tudo para safar-se. No livro de Jó, pele por pele,
todo homem dará pela sua própria vida. Amém? Então eu queria nessa manhã te trazer a mente de Cristo. O Senhor tem estado a falar comigo sobre informação versus revelação. Eu acho que nós temos nos nossos conteúdos da igreja, quer fisicamente, quer por meio do estúdio, muito rico em informação. Mas quando é que se tornará revelação para ti? No livro de Ezequiel 36, ele te define o Novo Testamento, a Nova Aliança, onde a Bíblia diz que Deus nos tiraria de nós o coração de pedra e nos daria um coração de carne. E, nesse caso, Ele colocaria sobre nós o seu Espírito para que nós andássemos na sua palavra. Eu vou rapidamente ler, embora não seja o texto base nessa manhã, faz parte nessa manhã, mas eu queria nessa manhã que você tivesse um culto racional, oferecesse um culto racional ao Senhor. O que é um culto racional ao Senhor? Não é emocional. Não emocional, sente como um homem e uma mulher que procura, porque há um livro muito interessante de Tommy Tenney, Caçadores de Deus. Veja como um homem que está à busca do Senhor. Ele disse: quando me buscares de todo o coração, me acharás. Então, nessa manhã, eu estou simplesmente a trazer para ti aquilo que é a meditação do meu coração. Eu pondero nisso hoje, como eu irei ponderar na realidade no final do meu ministério. Por essas mesmas razões é que eu medito nessas questões. Que igreja é que eu deixarei? O que é que eu estou a fazer hoje? Serve para amanhã? João Batista era o precursor de Jesus que veio para preparar um povo bem disposto para o Senhor. De alguma maneira, nós temos também esse chamado, esse manto de reconciliação, de preparar como precursores, antes de Jesus se revelar a eles, de preparar os corações dos homens para que eles estejam bem dispostos, para que quando o Senhor se manifestar a eles, o Senhor ache neles homens e mulheres que buscam em espírito e em verdade. Então, eu quero te pedir nessa manhã, te convidar nessa manhã, a um culto racional. Não intelectualismo, não, um culto racional. Que é exatamente isso que o Senhor diz em Romanos 12, oferecei ao Senhor um culto racional que é pela transformação da mente. Amém? É transformar a maneira de pensar. Metanoia é exatamente isso, a mudança da mente. Então, metanoia é o termo para o arrependimento, e a Bíblia diz que somos chamados para o arrependimento das obras mortas e para a fé em Deus. Logo, eu não posso genuinamente ter me arrependido sem depois crer em Deus. Então, ele diz mesmo assim, o arrependimento das obras mortas para a fé em Deus. Okay? Então, se nós ficarmos só no arrependimento, nós não passamos para a fé em Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Posso ter me arrependido, mas não crer. Estranho, mas é possível. Okay? Então eu vou ler duas passagens rapidamente nessa manhã. No livro de Hebreus capítulo 9 e no livro de Ezequiel 36. Vou passar a ler nessa manhã para a abertura. Diz assim no capítulo de Hebreus 9, verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Amém? Para servir ao Deus vivo. Veja, o que é que me impede de servir ao Deus vivo? A consciência de obras mortas. Glória a Deus. Amém? Ou seja, queridos irmãos, toda a consciência, todo o conhecimento pós-pecado é o que me impede de servir ao Deus vivo. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado perante Deus, Ele purificará as vossas consciências das obras mortas para então servires a Deus, Deus vivo. Ezequiel 36, no versículo 24. Vamos ler o versículo 23. É muito importante esses pontos. E eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová. Eu gostaria que você traduzisse aqui esse termo nações para etnias,
porque etnias, na realidade, são nações. Quando falamos de nações, nós não estamos a falar de uma república, nós não estamos a falar de um Estado, estamos a falar de etnias, etnos. Okay? E diz assim, o nome que foi profamado entre as etnias, os povos, o qual profanaste no meio delas, e os povos saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. Quando ele for santificado aos seus olhos, porque de momento o nome do Senhor é profanado. É profanado. As muitas coisas que foram feitas no passado, a título de exemplo, em nome de Deus, profanam o nome do Senhor. Nós estamos perante, de momento, numa guerra que quase como falta um gatilho para se tornar uma guerra mundial, né, a questão de Israel agora, em que a base extrema é religiosa. Então, o nome de Deus é difamado, do qual se diz que todas as guerras são causadas pela religião. Não na vertente que os homens falam, mas eu quero te trazer na vertente dos olhos do Senhor, para você entender o que está por detrás. Se calhar eu não estou a trazer hoje, eu não te vou fazer uma análise geopolítica ou até do que está a acontecer em Israel. Há um ponto ou outro que se calhar você vai ouvir, mas foque-se por um culto racional nessa manhã. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Amém? Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andes nas minhas leis, e guardes os meus juízos e os observes. E habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, e vós sereis meu povo, e vos serei por Senhor. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Glória a Deus. O que ele está a dizer aqui no final é que o Senhor, fazendo uma aliança com o povo, logo a seguir ele restitui prosperidade. Então, a Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu povo. Deus ama a prosperidade do seu servo. Então, está na hora de você parar de ser cúmplice das manobras satânicas dentro da igreja. Quando se fala, por exemplo, contra o evangelho da prosperidade. Mas você também tem que ser e parar de ser cúmplice com o espírito de avareza que se manifesta supostamente por detrás de prosperidade, da suposta prosperidade. Então, o que é que acontece? O que é que eu te estou a dizer? A palavra de Deus é enviada e Satanás move-se trazendo imitações daquilo que foi falado. Quando o Senhor enviou Cristo, surgiram outros Cristos. Só no tempo de Jesus surgiram 2 Cristos. Quando Jesus nasce, o conselho de Gamaliel te mostra isso. Quando Jesus nasce, há necessidade de se fazer o recenseamento, surgiu um Cristo. Um tempo depois surgiu um outro Cristo. Por isso é que Jesus veio aos seus e os seus não lhe receberam, porque já haviam 2 tendo-se intitulado como Cristos. Então o povo não lhe recebeu por causa disso. Por isso é que João Batista estava a preparar os corações. Enquanto João Batista estava a preparar os corações, tinham outros Cristos aí. Tinham falsidades, tinham mentiras, tinham erros. O nome do Senhor estava a ser profanado. O coração do povo endurecido. Glória a Deus. Então a pergunta é, então hoje nós que estamos dentro da igreja, os nossos corações já não são endurecidos? A Bíblia diz no livro de Hebreus 3, não haja em vós um coração duro, incrédulo, que vos separe do Deus vivo. Porque a consciência, Hebreus 9:14, a consciência das obras mortas é o que faz com que eu tenha um coração duro. Como assim? A consciência de que eu pequei, a consciência de que eu vivo debaixo de pecado, faz com que eu me sinta acusado, faz com que eu me sinta deprimido, faz com que eu fuja como Adão e Eva fugiram e faz com que nós tentemos encobrir o nosso pecado, como Adão e Eva fizeram folhas de figueira para tapar por meio das obras deles, por meio da religião, tapar aquilo que é a condição espiritual delas.
E assim sendo, cada um de nós vela ou zela pela nossa reputação para ser como a folha que nos cobre. E a reputação de uns é religiosa, a reputação de outros é moral, a reputação de outros é social. Eu não cheiro, eu não toco, eu não provo. Essa pessoa, ela desempenha esse cargo, essa pessoa é uma pessoa assim, é uma pessoa que faz aquilo. Então nós temos uma confusão no que toca esse assunto, se é ou não assim que o Senhor vê. Então cada um traz a sua proposta. E Deus trouxe a sua. Deus trouxe a sua. Ele disse, vocês nas vossas propostas profanaram o meu nome. Mas eu vou enviar o meu Espírito. Disse ele aqui. Primeiro verso 25. Espalharei água pura sobre vós. João 15, verso 3. Vós estáis limpos pela palavra. A palavra é a água. E ficareis purificados das vossas imundícias. Qual é a imundícia? É a incredulidade. A palavra, nesse caso representada pela água, produz em nós fé. E então, pela fé, eu sou agradável ao Senhor. Purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. O que são ídolos? Muitos ainda enganam-se que a idolatria baseia-se unicamente na estátua. Não, a estátua é a exposição do que está dentro do coração. A estátua é só a revelação do que está oculto. Então, maneiras de tu pensares, manias que tu tens, às vezes também são ídolos. Porque um ídolo é tudo aquilo que você coloca a tua confiança. Amém? Quando temos uma geração que te diz, não, eu fui educado num berço de ouro. Isso é idolatria, se você não entende isso. Mas também quando você diz, não, nós não somos brancos, nós não temos truques, nós somos assim, isso também é idolatria. Porque quer um, quer outro, não estão agarrados em Cristo o fundamento. Não ser branco significa não ter maneiras? Quando as maneiras são frutos do Espírito Santo? O que é o berço de ouro? Prepotência, nariz empinado? O que é isso? Se Moisés abriu mão de si para padecer com o povo, sendo o príncipe do Egito, sendo ele o filho de Deus, Cristo, fez como servo, assumiu a forma de servo. Quem és tu para ter berço de ouro? Logo, eu não quero que você tenha um berço de palha. A questão não está nisso. Por detrás do berço de ouro é o espírito da arrogância, de que eu sou melhor do que o outro, porque invocamos maneiras, é só isso. Quando o meu fundamento é Cristo, em mim se achará simplicidade nos meus lábios. Eu sou assim, não porque eu não sou branco. Eu sou assim, não porque eu tenho berço de ouro. Porque eu sou dele. Porque eu sou enraizado nele. Então aí começam as assimetrias e os preconceitos. Você espera que estas boas coisas venham daquele lugar. Por isso é que Natanael disse, pode alguma coisa boa vir ali. Mas a promessa e a esperança que temos em Cristo é que Cristo em ti, Cristo em mim, a esperança da glória, pode boas coisas vir de mim. A glória vai se manifestar através daquele em quem Cristo habita. Se tinhas berço de ouro, se eras ou não eras africano, eu esquece isso. Isso são coisas que nós estamos a trazer do mundo e falar na mesa do Senhor. Tão simples quanto isso. Amém? E amém. Por isso que eu te disse, vamos oferecer ao Senhor um culto racional. Amém? Vamos oferecer um culto racional. Porque as dondoquices do berço de ouro, eu estou cansado de ver essas coisas. Narizes empinados. Cristo não tem o nariz empinado, então, e as ruas do céu, as ruas do céu são de ouro, o teu berço é de ouro. Se o teu berço era de ouro, trazendo o berço, continua aí, porque desvalorizou. Se o berço era de ouro, o ouro não desvaloriza, amigo. Devia estar lá, vamos ainda buscar aquele berço, já enferrujado, estragado, já deitaram fora. Então temos que olhar para Cristo, porque é exatamente isso que eu falei. Dizer que eu tenho berço de ouro, eu não sou do berço de ouro, é idolatria. Por quê? Porque nós estamos focados na idolatria como uma estátua. Mas a idolatria é toda a crença que substitui a palavra do Senhor. É onde nós colocamos a nossa fé e não no Senhor.
Quando as igrejas evangélicas te dizem que os casamentos cristãos são um exemplo, isso é idolatria. É por isso que você está a ter jovens a correrem desesperadamente para o altar para depois se desviarem. Porque isso é idolatria. Por quê? Porque a tua fé é no Senhor Jesus e não em qualquer crença que você coloca, como Adão e Eva foi dito, se comes serás. Então tudo que você acredita que se tiver serei, ou não sou feliz porque eu não tenho, essa tua tristeza é baseada na idolatria. Você é idólatra por causa disso. Alô? Por causa disso, você é idólatra. Então, nós ficamos batendo no peito, não, glória a Deus, nós não temos estátua, nós não adoramos isso e não adoramos aquilo como a igreja católica faz. Vocês também são... Onde não se vê idolatria dentro da igreja evangélica? Tem um monte de idolatria. Por isso é que eu não sou bem-vindo, porque se eu for bem-vindo, nós vamos acabar com isso. Qual é o problema? Como é que você vê a idolatria? Você vê, começa já na porta da entrada. Um cartaz, Deus decidiu não viver sem ti. Deus é vida, Deus não decidiu viver. Você é criatura. Mas dentro da igreja te colocaram como cliente, como é que do banco, cliente prestígio. O prestigiado no nosso meio deveria ser o Senhor, mas não é. Por isso é que você consegue ouvir, para o imaturo tudo é válido, né? Por isso é que você consegue ouvir, não, o fulano tal estava na igreja, mas aconteceu qualquer coisa. Meu amigo, eu estava no inferno. E privilégio meu ter sido perdoado. Agora eis-me aqui, Senhor, faz de mim teu servo. Instrui minhas mãos, mostra-me os teus caminhos, tiro as sandálias dos meus pés para saber como te ser agradável. Então, se houver qualquer prejuízo, qualquer dano na minha caminhada, aleluia. Aleluia, porque eu era do mundo, eu estava no mundo, eu era inimigo de Deus, mas dessa maneira fui achado digno de padecer com Ele. Aleluia, você está a entender isso? Obrigado, meu Deus. Obrigado. É um privilégio, é uma honra. Dentro daquilo que eu compreendi nas Escrituras, porque a palavra de Deus diz, nas Escrituras, que o meu problema era a minha carne, que me fez separação do Senhor. O meu problema não era que eu não tinha isso, não tinha aquilo, ainda não alcancei aquilo. Aliás, a Bíblia diz, por eu não estar numa boa relação com Deus, por essa razão, essas coisas me eram afastadas. E a Bíblia diz aqui, então, quando eu fizer isso convosco, andares na minha palavra, é impossível você andar na palavra com um coração de pedra. Então Ele vai tirar o teu coração de pedra e te dar um coração novo. Davi disse, cria em mim um coração puro, um coração novo. Coloca em mim o teu espírito, não tires de mim o teu espírito. É impossível eu andar no Senhor sem o espírito dele. Pedro desejou fazer pelo Senhor, disse, eu vou, cortei a orelha de Malco, vou agir mais ainda. E o Senhor lhe disse, Pedro, chegará o tempo em que serás levado, vestido, para onde não queres, por quem não queres. Mas agora, no momento em que Pedro estava, ele fazia o que ele queria. Essa é na realidade, a essência da idolatria, a essência de que você ainda está vivo para ti. E o Senhor disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, não podemos confundir a paciência do Senhor, trabalhar em nós, para nós morrermos, com o facto de que achas que isso é certo. Não é simples. Eu, sinceramente, eu não vi aqui a complicação que as pessoas dizem que não é difícil de entender a Bíblia. Não, é difícil eu não me encontrar na Bíblia. A parte dura é que eu não estou a encontrar aquilo que eu queria. E eu estou à procura de um versículo para justificar a minha decisão, um versículo para justificar e apoiar e suportar a minha causa. Esse é que é o problema. O problema não está em outro lugar. Então, quando me buscas de todo o coração. Amém? Quando me buscas de todo o coração. Glória a Deus. Nós falamos da salvação, Jesus nos salvou. Amém.
O maior erro que nós vemos dentro da igreja é, se calhar, uma grande ênfase na salvação. O término das nossas reuniões é quem vai me levantar a mão para aceitar Jesus. Eu nunca levantei minha mão. Presta atenção. Nunca na minha vida levantei a mão para aceitar Jesus. Agora você se pergunta se o Senhor se move em mim ou não, ou se eu ando nos caminhos dele ou não. Você vai decidir isso. Mas eu sei que muitas pessoas levantam as mãos. Ai, ué. Melhor que ele nunca tivesse levantado a mão, porque depois dele ter levantado a mão, enganou todo mundo. Amém? Mas pelos frutos conhecereis a árvore. A árvore é a pessoa. Jesus curou o cego. Ele perguntou o que vês. Ele disse, vejo os homens como árvores. E Jesus disse, o homem do seu bom tesouro. E depois ele fala, pelos frutos conhecerás a árvore, falando do homem. Ezequiel 47 diz que o rio passaria e as árvores, que são os homens, estariam plantados à beira do rio e dariam frutos a seu tempo. E as suas folhas serviriam de cura. Isaías 50, verso 4, diz o quê? Que o Senhor me instrui, despertando-me todas as manhãs, me dá uma língua instruída, erudita, para que saiba o que falar para aquele que está cansado. Então, a palavra na minha boca que edifica são folhas de cura. Mas num homem plantado na presença do Senhor. Então, qual é o desvio? Aonde começa o desvio? Nas idolatrias, aonde nós colocamos a ênfase na satisfação do eu e não no senhorio de Jesus. Se Ele é o Senhor, então devo eu ser o seu servo. Sendo o Senhor o servo, eu ando em função da palavra que me é dirigida. Pela fé, a palavra vem pela ouvir e ouvir da palavra. Quando eu ouço a palavra, gera em mim fé, logo eu ajo em função da fé, isso faz de mim, faz de ti agradáveis no Senhor. É tão simples quanto isso. Logo, sem ouvir a palavra, sem ouvir o Espírito Santo, é impossível agradar o Senhor. Então, toda forma de culto, sem ter ouvido o Senhor, sem ser baseado no que nós ouvimos do Senhor, é falsa adoração. É um falso culto. E eu te proponho que, se calhar, 90% do que fazemos dentro da igreja, o Senhor não recebe. Se você acha que é muito severo, por isso é que eu te disse, ofereça ainda ao Senhor um culto racional. Ofereça ao Senhor um culto racional. Queridos irmãos, é muito... Nós vivemos uma vida abstrata da realidade. Quando eu olho para as Escrituras, meu querido irmão, eu amo meu Deus, por isso eu atento para a palavra do Senhor. E quando eu atento para a palavra do Senhor, eu vejo na palavra do Senhor o povo. Duas coisas que eu acabei de ler aqui. Ele falou, o meu nome e as nações. Nas Escrituras eu acabo por conhecer o nome do Senhor e a inclinação do coração dele, que é de revelar, de santificar o nome dele para os homens, perante os homens. Então, no coração de Deus tem duas coisas. O nome dele, a revelação dele, e os povos. Por isso o seu nome é Emmanuel. O nome dele é Emmanuel, que significa Deus conosco, com o povo. Deus é para o povo. Mas ele disse, de todos os povos vou tirar os que se arrependerem, os que crerem, e eles serão chamados o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, no coração de Deus tem o seu nome, a revelação do seu nome, que é o seu desejo de revelar para esse povo, a quem ele quer bem. É tão simples. Mas aos olhos
de Cristo é que você torna essa questão simplificada. Então, eu entendi que não é acerca do que eu acho, do que tu queres, é acerca do Senhor. Ele é o Senhor. Amém? Então o problema está onde? Está na condição dos nossos corações. Então ele disse assim, quem quiser vir após mim, negue-se. Aquele que quiser vir após mim, aborreça a sua própria vida. Eu quero só te fazer a seguinte pergunta. Dentro de um homem, dentro de um plano consciente, público, não é oculto, não é preciso revelação. Ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Nós que decidimos negar-nos a nós mesmos, ainda temos clamores de injustiça e de rejeição? Moravianos venderam-se como escravos para irem pregar o evangelho numa plantação. Se eles voluntariamente se entregaram para ir como escravos, não sabiam o que eles estavam a falar? Lhes foi dito, nem já a vossa passagem vamos pagar. Eles disseram, não. Então eles venderam a liberdade deles para pagarem a passagem, porque era o desejo ardente deles de pregarem o evangelho. Então, o que eu vou te dizer nessa manhã é que eu vejo dentro da igreja um povo que não tem um desejo ardente. Porque você pode ter um desejo pelas tuas coisas, a tua crença pessoal, que se tiveres, serás. Mas o desejo ardente, diz a palavra de Deus, é Deus quem opera em nós o querer. A palavra vem a nós em sonhos, visões, ou pregação do evangelho, e que meditando nós na palavra, isso produz um desejo ardente. E depois desse desejo ardente, como a Ioana acabava de falar há bocado, no que vocês mencionavam, José não se ofendeu por causa de um desejo ardente, mas você sabe que José foi vendido como escravo. Então, para nós cristãos, esse mimimi acabou. Porque é um desejo maior. Quando você tem um desejo maior, o mimimi não aparece. Agora, quando você se ofende, é o sinal que o teu desejo não é verdadeiro. Quando você se escandaliza, isso é o testemunho que as tuas palavras não são sinceras. Amém e amém. Ou seja, ponto final. E agora que possamos nós girar em torno disso e não inventar desculpas além disso. Se eu chegar e disser que padeci isso e aquilo na igreja, fui eu quem escolhi, queridas irmãs, fui eu quem pedi. Eu era jovem e perguntei ao Senhor, se o Senhor me desse a oportunidade de começar uma igreja do zero, eu iria corrigir os erros. Fui eu quem pedi. Logo, a resistência perante as mudanças é complicado. Mas eu não posso me escandalizar, não posso me ofender, fui eu quem pedi. Fui eu quem disse, revela-te a mim. Mas ele disse, após a revelação, vem a perseguição. Quando eu pedi, revela-te a mim, eu estou a assinar embaixo, eu aceito ser perseguido. Porque 1 de Pedro 5 diz que depois, quando vem a perseguição, repousa sobre nós o Espírito de glória. Agora, isso é a verdadeira essência do cristianismo. O resto são pipocas, são entretenimentos, distrações. E eu sou feliz por facto de entender esse ponto. Foi eu quem pedi. Esses meninos que ficam nas farmácias, na fila da farmácia, a gritar, epa, tô complicado, pá. E ele está atrás de alguém, né? E ele fica a fazer ruídos no ouvido da pessoa. Epa, agora que a minha vida vai complicar. Comprar fralda. Quem te mandou? Eu quando ouço alguém fazer isso, eu não acho piada em nenhum momento. Em nenhum segundo. Então, nós estamos cheios de fantoches, tipo de coisas falsas dentro da sociedade. Finges ser homem, finges ser esposa, finges ser cristão. O que é a esposa? A esposa é aquela que diz que quer auxiliar aquele homem
problema é teu se você escolheu a missão errada. Se você escolheu a missão impossível, isso é contigo. Não é comigo. Você é quem devia ter sabedoria e o temor ao Senhor para escolher a missão certa. Quer escolher a missão impossível? Você está aí a auxiliar aquela missão impossível. Isso é contigo. Mas a verdade não vai mudar. Depois começas a orar, Deus muda a sua missão. Se ele não me aceitou, eu vou lhe dar qual missão, filha? O problema é teu. É tão simples quanto isso. Mas a esposa que aceitou casar com aquele homem, ela disse que vai lhe auxiliar. Então a tolice está em ti de ter aceito aquela missão. Tem a sabedoria, tem a temor ao Senhor. Mas a Bíblia diz que esse é o mistério, Cristo e a igreja, e a noiva e o noivo, a mulher e o homem. Então, se você aceitou a missão de Cristo, se sujeitar à missão de Cristo, qual é o problema? Vem ainda sentar aqui e vamos conversar. Qual é o problema? O problema está na consciência das obras mortas. A consciência das obras mortas, por que o Senhor disse covil de ladrões? Lá vem o ímpio novamente tentar interpretar as Escrituras. E você já sabe que covil de ladrões, queridos irmãos, Mateus 21, aponta nenhum ensino de Jesus. Ouça, nada que Jesus falou foi ao acaso. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus ensinou, amém? Atos 1, tudo que Jesus começou a fazer e ele ensinou, foi cumprindo um versículo bíblico do Velho Testamento. Por favor, me façam só lembrar acerca desse ponto. Nós vamos voltar. Eu vou fazer abrir um parênteses bem grande, ok? Façam lembrar, por favor, sobre essa questão de Mateus 21, a covil dos ladrões. Eu vou te explicar uma coisa. Quando Jesus disse, aleluia, veja, igreja, hoje é para pregar o evangelho, hoje na escola bíblica, mas vamos lá. Amém? Estamos prontos? Vamos ouvir? Ok, glória a Deus. Todos os versículos bíblicos do Novo Testamento vais encontrar um versículo correspondente no Velho Testamento. Por quê? Porque Jesus está a cumprir a profecia. Em Apocalipse, capítulo 21 ou 22, quando Jesus disse, ou capítulo 2 e 3, quando o Senhor disse, eis que eu estou à porta e bato, e aquele que ouvir, eu entrarei e cearei com ele, aponta para Cantares de Salomão, que o noivo batia a porta e dizia a minha amada, e ela dizia, a minha alma velava pelo meu amado. Amém? A noiva. Porque na tradição judaica, o bar mitzvah é o que uma criança faz até os 13 aos 14 anos. Ele estuda a lei, aprende os conceitos da lei, e quando ele domina a lei, no bar mitzvah, ele é considerado um homem pronto para casar. Por que ele é pronto para casar? Há dias eu disse, uau, meu filho está pronto para casar. E a mãe dele disse, como assim? Ele disse, não, meu filho sabe fazer dinheiro. Meu filho cozinha, 12 anos eles cozinham, põem a mesa, fazem montam, tá bem? Você até admira. O que um homem precisa para sustentar a sua família? Produzir. Então ele está sendo instruído a fazer para poder produzir. Então, eu disse nesse sentido, meu filho está pronto para casar. Então, a criança, depois do bar mitzvah, ok? Do homem, o bar, mitzvah é do homem, da menina é semelhante, o nome não me vem. Então, ele sai, ok? E lhe é dado algumas moedas. Então ele sai, bate a porta de um pai de família, e quando lhe abre, o pai de família abre, a menina vem e ele pergunta, queres casar comigo? E ela diz que sim. Se sim, ele entrega aquela moeda, aquele que é chamado dote, e ele diz ao pai de família, está pago. Lembra quando Jesus disse na cruz, está consumado? E Efésios diz que nós fomos comprados não com sangue, não com ouro nem prata, porque no judaísmo, né, a criança vinha com as moedas e pagava o dote. Então assinava-se um contrato em que ela pertencia a ele. É por isso que você tem prostituição a mais dentro da igreja. Porque nós não temos nem sequer noção de onde é que viemos. Então ele pegava nessas moedas e dizia, está pago. Então depois, tem 14 anos, quando é que ele vai casar? Lembra que eu já te disse que Maria tinha entre 16 a 17 anos?
Lembra que eu já te disse que todos os homens, Davi, José, todos esses homens que você vê Deus a usá-los, a chamá-los essa idade. É também a idade, por isso é que os pais ficam loucos, mas esses miúdos estão a entrar naquela fase. É onde Satanás assalta a juventude. Por quê? Porque não foram instruídos na palavra. Mas se forem instruídos na palavra, eles resistirão ao diabo. Então, repare bem o que eu estou a dizer nessa manhã. Nesse momento, ele vai embora para a sua casa. E quando eu lhe pergunto, e quando é que vens buscar a tua noiva? Ele disse, perdão, passei 2 passos. Quando ele assina o contrato, ele diz à moça, na casa do meu pai tem muito espaço para ti. Lembra quando Jesus disse, eu vou, e eu falei espaço para vocês na casa do meu pai? Ele está a falar como noivo. E quando eu lhe pergunto, então quando é que vens buscar a tua noiva? Ele diz, eu não sei, mas o pai sabe. Lembra quando Jesus ascendeu, ele disse, o filho não sabe, mas a hora que o pai determinou pelo seu próprio poder. Nada do que Jesus fez é aleatório. E aqui entra o problema de Romanos 11. Paulo disse, vós gentios ao entrardes, não se exaltem contra a raiz do judaísmo. E o resultado qual foi? A queda de Israel foi a graça que se manifestou sobre os gentios, para que nós pudéssemos ser achados e entramos. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Só que o problema é que nós nos ofendemos com Israel e deitamos fora as bases que já tinham sido lançadas no Velho Testamento. Então, quando tu dizes que tens problemas de interpretação da Bíblia, é porque você está a tentar aculturizar as Escrituras. Você está a tentar colocar as Escrituras no teu contexto, na tua realidade. E logo você não vai compreender. Porque ele tem um contexto que o Senhor revelou. Mas quando nós estamos a falar, o Deus de Israel é o Deus que se revelou a Israel. Quando falamos do Deus de Israel, estamos a falar do Deus que se revelou a Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. Porque você tem fisicamente Israel, o físico, que é o que nós conhecemos, e a Bíblia diz que a salvação veio do judeu para depois para o gentio, para depois sermos então o povo eleito, a nação espiritual, não mais aquele Israel. Então, o governo de Israel, vou só abrir um parênteses, o governo de Israel, aqui estamos a falar físico, eles não necessariamente são do Senhor. A palavra de Deus sobre Israel está lá. Mas os homens que estão lá não são. Às vezes as pessoas... Alguém me disse assim, pastor, uau, mas tanto homossexualismo em Israel. Lê a Bíblia, Sodoma e Gomorra era em Israel. Todas as atrocidades bíblicas que você vê foram em Israel. Logo, há uma diferença de Deus falar sobre aquela nação versus as pessoas serem fiéis. Uma coisa é a fidelidade do Senhor, outra coisa é a fidelidade dos homens. E é isso que nós temos. Então, vou tocar só um pouco nessa guerra, ok? Jesus também morreu pelos palestinos, pelos árabes. Você tem que entender as coisas como elas são, no contexto bíblico. Está-se a cumprir profecia? Está. Aquele erro de terem invadido o Israel e fazerem coisas, foi só uma coisa. Incitar Israel a errar. Para depois criar um sentimento anti-israelita que vai se levantar e está-se a levantar. Mas qual é a agenda por detrás? Estou a te falar no panorama espiritual. 600 anos depois de Jesus, surge o islamismo, ok? 325 anos depois de Jesus, surge a rebelião de Constantino, Pax Romana, ou seja, é a mistura Estado e Igreja. Surge a Igreja Católica. 600 anos depois de Cristo surge Maomé, que diz que veio corrigir o Velho Testamento. Veio corrigir o que estava errado. Então, ele diz que lhe foi feito... Como é que se diz? Lhe foi dada uma revelação que ele era o último profeta que veio trazer, então, a correção. Agora, repara bem o que eu estou a te dizer. O Imam Mahdi, se eu posso estar errado só aqui numa pronúncia, Imam Mahdi, ou Mahdi, é a figura no islamismo que eles esperam que está por vir para fixar todo esse problema. E quando você vê a descrição dele no Alcorão, é
tipicamente a descrição dele na Bíblia do Anticristo. No judaísmo, eles não tendo recebido Jesus como Senhor e Salvador, eles estão à espera de 2 Messias. Mashiach ben Davi a Mashiach ben Joseph. Há uma descrição de Jesus, o filho de Davi. Filho de Davi, tem misericórdia de mim? E há também uma descrição, mas não é esse o filho de José? Ben é filho. Messias ben José, Messias o filho de José. Messias o filho de Davi, Messias ben Davi. Então, quer no judaísmo, atualmente, quer no islamismo, os dois estão à espera da manifestação de um Messias. E nos dois, eles estão à espera para resolver o problema do conflito e lhes vai dar paz. No islamismo, é para lhes dar o califato, onde ele será o califa, onde ele será o imã que vai governar, como era o Império Otomano, como era a intenção do Estado Islâmico. Okay? Só que esses são extremamente malignos e perversos porque eles te dizem que eles te odeiam por amor a Allah. Okay? Mas no judaísmo, tu não podes ter o Messias sem um templo. Por isso é que os apóstolos levaram Jesus para passear para ver o templo. E ele disse, derrubem esse templo e eu edificarei em 3 dias. Falando de si mesmo. Ressuscitando ele, então ele começou a edificar a igreja, o seu templo. O seu templo. O que nós vemos hoje e fazemos hoje nos templos da igreja é completamente antibíblico. É antibíblico. É antibíblico. Deus pode usar. Deus pode permitir por um tempo, mas é antibíblico. É só você ver que a ceia era tomada nas casas e você toma a ceia na igreja, no templo. A ceia é um ato privado. Hoje você faz daquilo um ato público uma vez por mês. Porque você nem se preocupou saber de onde é que isso começou, por que se faz assim, por que é isso. Nós temos hoje uma igreja desvirtuada das Escrituras. Então, tu tens aquilo que é tradição eclesiástica, mas não é tradição bíblica, a doutrina dos apóstolos. Então, esse desvio. Então, presta só bem atenção a isso que nós estamos a falar nessa manhã. Muito importante. Para que haja o Messias, tem que haver um templo. Israel está-se a preparar para construir o 3º templo. Só que todos nós já entendemos um pouquinho mais de que esse Messias é o anticristo. Então, quer do lado islâmico, quer do lado de Israel agora, eles estão-se a preparar para o anticristo. Queres falar de geopolítica? Então está-se a falar, não, tem que ter paz, tem que ter paz. Então a proposta de paz tem que ter alguém que vai ser o promotor da paz. É o anticristo. É o anticristo. Então você é cristão, você não pode argumentar fora, ou porque você viu nas notícias, ou viste alguém ofendido, alguém que te fala, mas que não entende. Porque é Israel, aquilo é apartheid. Para com isso, querido irmão. Para com isso. Você tem que ler um bocadinho mais, tem que entender um bocadinho mais. O grande problema disso tudo, o causador disso tudo, os grandes causadores desse problema da Israel-Palestina é Roma e a Inglaterra. Roma e a Inglaterra. Até no início do século XX, 1900 e pouco, era dominado pelo Império Otomano. Depois de um tempo, os ingleses vieram, Gaza ficou sobre o Império, sobre a tutela do Egito. Então, quando há o êxodo do Império inglês, aquela zona não era governada por ninguém, mas sempre foi a terra de Israel. A Cisjordânia é a terra de Hebron, onde Davi vivia, o templo, o reino de Davi. Foi dominado pela Jordânia, o reino da Jordânia ao lado. Já te perguntaste por que o Egito e a Jordânia não estão a receber os palestinos como refugiados? Ou seja, não comenta somente. Não faz só comentários básicos. Tem outras coisas por detrás. Ok. Glória a Deus. Então, o que eu queria te dizer era isso. Os israelitas e os judeus, nesse caso, e os judeus e os islâmicos estão a preparar um Messias, que é o anticristo. Ok? Agora, eu disse que me lembrassem, né, eu ia fazer um parênteses grande, Mateus 21.
Mateus 21, quando Jesus disse, fizeste da minha casa covil de ladrões, quando era suposto ser casa de oração pelas nações, ok? Quem é que pode orar pelas nações? Pode um pecador orar pelo povo? Ou ele vai orar por si mesmo? Se você está sobrecarregado de pecados, você vem à casa do Senhor para orar pelos outros ou vem orar por ti mesmo? Então ele disse, fizestes da minha casa covil de ladrões. Por quê? Porque ele fala em Jeremias, ele diz, podem vocês quebrar a lei durante a semana e chegar na minha casa depois e fazer isso? E era exatamente o que acontecia. Os homens que estavam lá com as pombas a vender e tudo mais, era para sacrifícios para atenuar os pecados deles. Mas o que é que o Senhor Jesus estava a dizer? Em vez de vocês virem em obediência e santidade ao Senhor e virem santificar o nome do Senhor perante as nações, vocês vêm sempre debaixo da acusação, porque durante a semana o vosso estilo de vida é contrário à minha palavra. Então você não vê oração a favor da nação, você vê oração, libertação do cristão. Toda hora o que está a ser liberto é sempre a mesma pessoa. O que está a ser curado é sempre o mesmo cristão. Você não está a dar conta que alguma coisa está errada? O dom de cura não é para você explicar toda hora. Irmão, o dom de cura eram os sinais para os incrédulos. Agora toda hora curar o cristão. Alguma coisa está errada. Então nós não estamos a dar conta. Então você não sabe se o culto é de evangelismo, se é de ensino. Você não sabe quando é que é quando. Há uma confusão no nosso meio. Por quê? Porque é necessário que a gente ame o nome do Senhor e não se apaixone por aquilo que nós fazemos. A minha reputação. Então, a partir do momento que eu estou a ponderar o que é que eu vou deixar perante o Senhor, isso me faz ponderar naquilo que eu estou a fazer hoje. E em vão trabalho o homem se não for o Senhor a edificar. A maioria das coisas que nós fazemos não são bíblicas. Você vai à igreja hoje de manhã, eles vão orar. Um povo cheio de ofensa. Mano, está ofendido por quê? Não, estou ofendido por causa daquilo. Mas é assim, ouve. Eles foram chicoteados e não ficaram ofendidos. Por que te ofendeste mesmo? Então colocou-se uma ênfase tão elevada em nós e destronamos o Senhor Jesus no meio da igreja que nós não nos apercebemos. Começa nos nossos louvores, começa nas nossas mensagens, nos tópicos que nós pregamos, naquilo que nós ensinamos. Porque nós estamos a ensinar em função das necessidades da inclinação das pessoas. Porque você sabe que esses ensinos as pessoas não querem. Eles querem um evangelho uma palavra sobre a situação delas. Então é lógico que você vai ficar ofendido com alguém como eu. Eu vou te falar num caso. Se você quiser casar, não vou aparecer, mano. Eu te falei para não casar. Você me perguntou, pastor, o senhor o que é que diz sobre isso? Eu estou a te dizer, assim diz o Senhor. Você faz contrário à direção do Senhor. Não conta comigo. É tua desobediência. Não vou fazer participante dessa desobediência. Mas fica mal, pastor. Fica mal. É você pecar perante o Senhor. Talvez nós não temos temor ao Senhor. O que nós temos é simplesmente um grupo que se afeiçoa em nome do Senhor, mas chota o Senhor, como diz o outro, e fica o povo sem o Senhor. A Bíblia diz o quê? Mataram todos os homens que lhes foram enviados e disseram, não, eis aí o filho dele, matemo-lo e nos apoderemos do reino. É o que nós estamos a fazer, nós quase que nos apoderamos do reino. Mas isso não é o Senhor. Então, queridos irmãos, deixa eu te ajudar nessa manhã. Consciência das obras mortas, ela é vencida pelo sangue do Cordeiro, pela morte de Jesus. Porém, deixa eu te falar uma coisa, Jesus quando nos perdoou, porque nós pecamos porque nós desistimos. Eu estou focado no meu Criador e não somente na necessidade de estar toda hora perdoado. Em outras palavras, queridos irmãos, o arrependimento da consciência de obras mortas para a fé em Deus implica que eu recebi o perdão, estou consciente de que eu já fui perdoado, mas agora para viver baseado no que Deus criou-me para viver. Então eu estou focado no Criador. Qual é o teu plano para mim? Qual é o teu propósito para mim? Não consciente de que se tiver, serei. É um privilégio. Queridos irmãos, se é hoje,
Eu não sei se faz muito sentido. Mas já qualquer dia que isso vai se cumprir. Se hoje for a minha última pregação, eu morri bem. Ei, você não está entendendo. Ou é mentira ou é verdade em mim. Ou é mentira isso em mim, ou é verdade em mim. Você quer ver as motivações erradas? Quando nós vemos multidões, glória a Deus, Deus está a se mover. Mano, não estava a se mover no teu quarto. O problema é teu. Ele disse, quando me buscares em segredo, te recompensarei em público. O que significa? Que ele se manifestará publicamente. Mas a manifestação dele publicamente é fruto da minha comunhão individual com ele. Logo, o ponto mais alto do meu ministério sou eu e o Senhor. O ponto mais alto do meu ministério é eu e ele. Medita nisso. Logo, quando você vê pessoas eufóricas porque querem cantar, querem pregar, querem fazer isso na igreja e aquilo, é idolatria. A motivação deles não é verdadeira, que vai ser aplaudido. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. A ideia não era vos calar. A ideia é produzir em vocês fé. Eu creio, por isso eu falo. A ideia era remover esses argumentos errados para que você pudesse ter o argumento correto e você não se cala por causa da verdade em ti. É tão simples quanto isso. Eu não vejo complicação nisso. Mas é aquela coisa, o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu digo que eu não quero fazer, acabo por fazê-lo. Maldito homem, miserável do homem que eu sou. Então é aonde eu me agarro e dependo completamente do Espírito Santo. Cria em mim um coração puro. Coloca sobre mim, não tira de mim o teu Espírito. Para que eu me agarrando nele, eu possa ser guiado por ele. Aonde ele quiser me levar. Mas eu que quero que ele me leve, eu estou satisfeito. Eu não estou a reclamar em nenhum momento. Se alguém chegar e dizer, não, mas pastor, o pastor não deveria estar a passar por isso. É meu privilégio. Em tempos atrás eu recebi um jovem para quem eu pregava, falávamos, e dei conta que o Senhor estava a falar com ele. E ele me disse que se converteu há um tempo atrás e passou um tempo numa igreja e depois saiu da igreja porque deu conta disso e daquilo. Pronto, estava ali a conversa. E eu lhe disse, posso dar um conselho? E o conselho foi nessa ordem. Ele disse, normalmente você vai encontrar um pastor, ou normalmente você vai encontrar uma ovelha desligada da igreja. E normalmente os pastores vão tentar pegar nessa ovelha para fazer parte do rebanho dele. E eu olhei para ele e lhe disse, eu vou te dizer o contrário. Eu vou dizer, eu olhando para ti, eu vou te dizer, não tem como me seguir. Porque eu quis furar o orgulho nele. Ele virou-se como nunca tinha ouvido dessa maneira. Como assim? Eu disse exatamente. Aonde eu ando, por onde eu sou guiado, aonde o Espírito Santo me leva, você não tem como ir. Pensas que é orgulho da minha parte, mas vem, vais entender porque que as pessoas começam a reclamar. Porque você ou vai lá porque é guiado pelo Espírito Santo e é teu prazer diminuir. Moisés, falavam um bocado sobre Moisés, a glória dele. Acho que no início vocês tocaram qualquer coisa sobre Josué e Moisés. Deixa eu só te explicar uma coisa. Tira as tuas sandálias, Moisés. Ele tirou as sandálias. Então Deus começou a falar com ele, ele mostrou a lepra no coração dele. Mostrou pela palavra o erro, o engano e a mentira de Satanás nele. Glória a Deus, Moisés foi santificado. Mais tarde, Moisés lá em cima no monte disse, Senhor, o Senhor lhe disse, como sinal do que eu estou a te enviar para libertar o povo do Egito, vou te deixar me adorar lá em cima. Chegando lá em cima, ele disse, se achei favor, já viste, né? Ele já abriu o mar, já libertou o povo do Egito. O povo do Egito saiu com as riquezas do Egito. Libertou todo o povo, fez o que o Senhor lhe mandou. Agora lá em cima, ele diz, Senhor, disseste que eu podia te adorar aqui. Se achei graça aos teus olhos, mostra-me a tua glória. Veja o que o Senhor lhe diz a seguir. Nesse lugar, terei compaixão de quem tiver e misericórdia de quem tiver. Agora, você pega nesse versículo e tira as tuas sandálias.
Sandálias é o conhecimento. Então Moisés já se arrependeu, já não tem mais um conhecimento falso. Amém? Porém, o conhecimento que Moisés agora tem é do Senhor. Foi o Senhor que lhe deu, foi o Senhor que lhe revelou. Mas o Senhor está a dizer a Moisés, para te levar para um nível da glória, o conhecimento que eu te dei não é suficiente. Deita fora. Aleluia. Amém? Suportar esse tipo de mensagem é só quando você não está mais com idolatria no coração. Já não tem mais meninices porque manias tuas, as dondocas e os dondocos. Não, não, não. Você só vai conhecer um homem quando ele estiver satisfeito. Por que existem homens que abusam sexualmente de uma mulher e depois vão embora? Você está a conhecer quem ele é. Glória a Deus. Amém? Por que você tem um homem e mulheres? Chega um momento que já casei, já tirei a minha vergonha, agora já casei. Vai bandalhar o casamento dele. Você está a saber quem ele é. Amém? Podemos continuar, né? Por que você recebe alguém como, para lhe dar um emprego, depois dele entrar como trabalhador, 2 semanas depois já está a reivindicar, já está na manifestação? Você está a saber quem ele é. Tão simples quanto isso. Mas você só vai conhecer uma pessoa quando ele estiver satisfeito, quando ele atingir os objetivos dele. E Jesus dizia, o que é que vocês querem? Eles disseram, mestre, queremos ver onde é que tu moras. Filho do homem não tem onde colocar a cabeça dele. Mestre, me deixa de seguir. Ele disse, não, vai e dá ao Senhor aquilo que é devido. Diz no templo, diz na tua casa o que é que o Senhor fez por ti. Jesus não lhes obrigava a seguir. Os que seguiram foi por sinceridade do coração. Por isso que você nunca vai ver na minha mensagem, se você não aceitar Jesus e não vier a próxima semana, tua família vai para o inferno. Não vais ouvir isso. Não vais. Eu não vou ser um pastor, como um marido, que faz de tudo para a mulher dele não ir embora. Mano, aqui é saia. Oh. Vá. E não, mas como é que a tua vida vai ficar? Eu já era nascido, eu já vivia sem isso. Está a ver o problema da idolatria? Eu não sei como é que eu vou ficar. Por quê? Porque você disse que se tivesses, você seria. Então, quando as coisas parecem que começam a dar por torto, é também a exposição do que está oculto em ti. Por que que você se sujeita a maus tratos? Você se sujeita a maus tratos por causa da falsa crença que há em ti. A menos que seja, como os apóstolos, que consideraram tudo lixo, para ter o privilégio de andar com ele. Isso é uma causa digna. O resto não. O resto não. Amém, igreja? Mensagens que não entram no nosso coração nunca vão nos mudar. Mensagens que só coçam os teus ouvidos. É fofoca. É informação. É diala. Mana diala, ouvi dizer. E Jesus disse, me diz isso de ti mesmo? Por revelação ou de ouvir dizer? Não, nós temos que olhar para essa essência. Que é o que o Senhor fala conosco, que é o que o Senhor pede de nós. Informação versus revelação. Amém e amém. É tão simples quanto isso. Então, eu quando vejo pessoas continuamente na ferida deles, continuamente na mágoa deles, a Bíblia diz, mas não, por que dura tanto a ferida do meu povo? Não existe bálsamo em Gileade. Então, se a ferida não passa, é porque você não quer ser curado. Porque você ama o estatuto de ferida. As Nações Unidas da Igreja vão te dar atenção, os direitos humanos da Igreja, o Human Watch da Igreja, a Amnistia Internacional da Igreja, vai te dar atenção. Você gosta dessas coisas. Meu problema, minha situação. Nunca muda. Mano, nunca muda. Se mudar de igreja, só vai mudar os atores. Vai estar lá o mesmo problema. Mudar de família, vai mudar, não vai mudar nada.
Não vai, mano. Muda de país, não vai mudar nada. Quando você mudar de país, até pior ainda. É Angola, eu não tenho paciência com aquele país. Por quê? Ela está em ti. Queridos irmãos, eu vivia nas condições que muitos hoje estão a tentar fugir de Angola para ir viver. Eu abri mão de tudo por causa do chamado que ele me deu. Você não me vê eu a sair de Angola para fazer tratamento, você não me vê para ir a Angola para fazer fora. Não me vê. Não. Nope. No meu país tem que ter um hospital para que eu possa me tratar. Posso te falar da revelação que eu carrego? Em 2005 eu vim para Angola. E para me despedir de Londres, o último dia, eu fui para um restaurante que era um gelado, uma marca de um gelado. Tão conceituado que eles não vendem gelado, eles têm um restaurante. A fila enorme para podermos entrar. E depois eu falei com o Senhor quando vim para Angola. Eu disse, Senhor, sendo eu teu servo, o Senhor está-me a dizer que eu tenho que ir para a Inglaterra para comer aquele gelado. Sendo eu teu servo, eu tenho que ir para Portugal para comprar um sapato. E o meu povo? Então comecei a orar, Senhor, não sei quem é a empresa, não sei quem será, mas eu abro portas no ramo espiritual para essa empresa. Desde a legalização de toda a documentação, empréstimos no banco, abertura de portas na nação. Que isso seja implementado nessa nação. Os lados Häagen-Dazs em Angola tem hoje. Os sapatos, eu não vou falar o nome, acho que já falei, mas eu não vou falar. Mas o meu povo. Mas quando você é idólatra, você só pensa em ti mesmo. Daí o berço de ouro, você tem como. E os outros que não têm? Sabe o que é que me revolta a pagar a escola privada dos meus filhos? E o meu povo. O que me revolta é no meio da igreja, a nossa idolatria, o coração duro. Nós temos como pagar. Temos. E lá fora? Não nos dói. E então em que beneficiou Cristo em nós? Como é que a nação foi beneficiada, Cristo em ti? Não é isso que nós reclamamos? Que os líderes fazem, acumulam para si, depois vão lá para fora e ignoram aqui? Você tem que amar essa nação. E você nunca vai conseguir amar essa nação sem você primeiro amar o Senhor. Porque quando você inclinar o teu coração, teu ouvido, como João inclinou sobre o peito de Jesus, lá no coração de Deus você vai ouvir Angola. Mas quer dizer que todo angolano é bom? Não. Mas o amor dele e a graça dele e a misericórdia dele são infinitas sobre essa nação. Quer Angola, quer Cabo Verde, Santo Tomé, Brasil, Indonésia, no Japão, Laos, todos os lugares. Mas a essência é essa. A essência é essa. Amém? E amém. Graças a Deus que você tem as possibilidades, não é essa a minha questão, não sou contra. Não esqueça isso, nunca iremos pregar o evangelho contra prosperidade. Deus ama a prosperidade do seu servo. Mas o que eu estou a tentar te dizer, existe um nível de comunhão com Deus que você se sente privilegiado de padecer com Ele. Mas o padecer com Ele é para que o Espírito de ressurreição venha sobre ti. Paulo disse isso em Coríntios. Ele disse, carregamos a morte para onde nós vamos, nos nossos corpos, para que a vida se manifeste em vós. Qual é a vida? A ressurreição dele. A evidência de que ele está vivo é a manifestação da unção em nós, manifesta-se o negar a morte, para que a vida se manifeste em vós. Jesus morreu para que a vida dele se manifestasse em nós. Agora morro eu para que a vida dele se manifeste através de mim para vocês. Só depende agora de ti. Se não morreres, fica só por aí. Mas se te negares a ti mesmo, muitos outros entrarão. Amém e amém. Que isso seja a base do teu entendimento de um culto racional ao Senhor. Que isso seja a base do teu entendimento, não só falar por alto. Queridos irmãos, eu amo a oração. Eu tenho um privilégio na oração. Eu não fico muito tempo sem orar diariamente.
Eu estou constantemente focado no meu pai. Eu estou constantemente focado nele. Mas eu não gosto do que eu vejo dentro da igreja. Porque eu não estou a ver o meu Deus muito impressionado com o que estamos a ver dentro da igreja. E se pensas que eu estou a falar contra a igreja, mal da igreja, estou a falar a favor da igreja. Errado. Ele disse, não te preocupes com essas coisas, porque assim fizeram os gentios. Você tem que decidir se você é gentio ou uma nova criatura. A nova criatura, ela não se foca nem no judeu, nem no gentio. Mas é alguém que é nascido pela palavra. Mas a palavra foi enviada para responder ao clamor de um povo. Se você é nascido da palavra, faz automaticamente de ti um homem enviado para o clamor do povo. Automaticamente. Naturalmente. Logo, queridos irmãos, há coisas que nós vemos e choramos em nós, nas nossas vidas, que é só uma manifestação de algo que ainda não foi confrontado. De um orgulho focado em ti. Mas eu me pergunto, mas jovens tão cheios de graça, jovens alcançados por tamanha sabedoria, por tamanha e profunda misericórdia do Senhor, qual é o problema mesmo que vocês têm? Som. De quereres andar com Deus perante toda essa novidade que ouviste, mas ainda não ter entendido que exige a tua morte. Negaste a ti mesmo. Amém? Por isso eu dizia, queridos irmãos, é muito simples. É muito simples. Cristo e a igreja. A esposa e o esposo. A esposa que aceitou fazer parte daquela missão, se é impossível ou não, mas você faz parte, você se dedica a ser agradável. Como? Ouvindo. Ouvindo. Por isso é que eu estou a te dizer, cuidado com o que você vai escolher ouvir. Porém, eu que sou a igreja, e ele me chamou, e eu disse quero sim, vou abrir passear contigo. Então o meu coração está aberto para ele. E quando o teu coração for genuíno e sinceramente aberto para ele, você vai ver que muita coisa está errada. Quem é que te disse que para servir a Deus você tem que ser pobre? Por isso é que você vê, os jovens fogem de lugares de autoridade. Eles fogem de lugares de responsabilidade. Porque se você quer ser pobre, basta não trabalhar, mano. Então você associa a espiritualidade a não trabalhar, ser pobre. Seja útil. Porque quando a Bíblia fala filho de Belial são pessoas inúteis. Seja útil. Eis-me aqui, usa-me como um instrumento. Por isso é que foram chamar Eliseu, homem de Deus. O machado que nós pedimos emprestado caiu na água. O machado, essa ferramenta sou eu. O problema é que não tinha a vara para lhe fixar. Então a vara é a palavra, que é para Deus usar-me como esse instrumento. E a Bíblia diz, aquele que tem o Espírito de Deus, ele é um com o Senhor. O Senhor é a palavra de Deus, e a palavra está em mim, eu acabo por me tornar um com a palavra. Jesus. Amém, igreja? Então é lógico. Queridos irmãos, é lógico, você não está entendendo. Nós não vamos ter advogados que vêm do mundo para aceitar Jesus aqui somente. Nós vamos formar advogados para irem ser luz do mundo. O conceito é o contrário. Nós não somos como uma igreja focada em atrair personalidades da nação para termos um estatuto. É o contrário. Nós formamos para os enviar. É o contrário. Aleluia. Amém e amém. Vou deixar. Glória a Deus. Amém e amém. Que o Senhor Jesus Cristo te dê graça, te dê sabedoria. E que te encha de temor ao Senhor nessa manhã, que você possa crer e crescer na palavra de Deus. Nós temos um grupo do WhatsApp que eu ia pedir que você o canal do WhatsApp que você aderisse. E também não deixasse de seguir a nossa página no Facebook, no YouTube e no Instagram também. Amém? Nós temos uma secção juvenil no website da igreja, onde temos em banda desenhada livros da Bíblia, capítulos, histórias da Bíblia.
Faça uso disso. Todas essas coisas são meras ferramentas que é para preparar para ti um povo bem disposto. Em ti um povo bem disposto para que você possa ser útil nas coisas do Senhor. Amém? Saudamos os irmãos que estão no Lubango, Benguela, em outros lugares no Brasil, em Portugal e em muitos outros lugares também que são nossos, somos todos um em Cristo. Que você possa crescer no temor ao Senhor e diariamente oferecer ao Senhor um sacrifício, um culto racional na educação dos teus filhos, nas escolhas dos teus filhos, que não presida às manias e os maus hábitos dos gentios, mas os hábitos do Senhor. Amém? Que não se ache na tua boca, não, o meu filho tem que estar estudando na melhor escola. Pensa no filho do outro também. Não estou a dizer que você não tem que ter esse direito, mas que isso não seja uma base de arrogância. Você é chamado para servir uma nação. Amém? É chamado para servir uma nação. Glória a Deus. Não se esqueça, uma das chaves da mensagem de hoje. Informação versus revelação. Você tem informação, mas para que haja revelação, exigirá a tua morte. Amém? Quanto mais revelação você quiser, mais morte você tem que dar. E eu não te vejo como alguém morto quando você é sensível a tudo aquilo que Jesus disse para você se negar. Se você disse que você quer, aborrece a tua própria vida. Ninguém poderá aborrecer a tua vida. Se tu julgares a ti mesmo, ninguém poderá te julgar. Se te negares a ti mesmo, ninguém poderá te rejeitar. Foi um ato voluntário da minha parte, consciente da minha parte. Estou morto para isso, estou morto para a crítica, estou morto para o elogio, eu estou vivo para Ele. Eis-me aqui, Senhor. Onde é que está a tua voz? Quando eu for cantar, eu começo a cantar. Eu adoro o Senhor, magnifiquemos o Senhor. Mas eu começo a me perguntar, cadê o Senhor? O louvor está aqui, nós estamos aqui, mas cadê a motivação da nossa canção? Cadê Ele? Está aqui a mensagem, mas e Ele está onde? Então a Bíblia diz, visto que Ele confiou em mim profundamente, eu o livrarei. Quando Ele te diz que Ele te livrará, Ele diz, Ele se revelará, Ele confirmará a palavra dEle. Essa é a essência do ministério. Não é? Essa é a essência de um coração sincero. Que haja em nós um coração sincero e que você entenda, Cristo é o fundamento. Não é? Cristo é o fundamento. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pai Santo, nessa manhã nós te louvamos pelo sangue que afasta de nós o nosso pecado e que pelo Teu Espírito eterno somos regenerados como novas criaturas. E sendo essa nova criatura, não tenho mais consciência de obras mortas. Eu não vivo de falha em falha, mas a vida que agora vivo é baseada no propósito de Deus, na fé do Filho de Deus. Arranca de nós todo espírito maligno, corações malignos, mas coloca o Deus no lugar deles, corações de carne, sensíveis ao Teu Espírito, para que Teu Espírito estando sobre nós, não o resistamos, mas aceitemos ser guiados em toda a verdade, no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Multiplica, ó Deus, eu oro, a revelação no nosso meio, o conhecimento no nosso meio. E nós sabemos que és Tu quem acrescentas diariamente as almas à igreja. Pois Tu dissestes, te darei pastores que te alimentem com conhecimento e inteligência. Então toda a igreja que tem pastores que alimentam fielmente o povo, mas tem um povo que resiste, o Teu Espírito remove esse povo. Mas aonde tem achado um povo que te busca com sinceridade, mas que não é alimentado, o Senhor tira esse povo e coloca na mão de pastores que guiam o Teu povo na verdade. Assim se manifesta no nosso meio, em nome do Teu Filho amado a partir de hoje. Aleluia, amém e amém.
Algo novo. Sobrenatural. Se sente sua glória neste lugar. Algo novo vai passar. Se ativa o sobrenatural. Se sente sua glória neste lugar. Algo novo vai passar. Se ativa o sobrenatural. Mas o porquê eu estou a falar isso você entenderá. Olhe para a camisa que eu tenho nessa manhã. Eu estava ainda com meus olhos fechados nessa manhã ao despertar. E o Senhor me disse, numa visão vejo um homem, e me disse, coloca essa camisa. E então eu fui procurar onde é que ela está. Encontrei. Eu sabia como é que eu deveria me vestir. Se o Senhor não consegue te dirigir no teu guarda-fato, Ele não conseguirá dirigir o teu coração. Cuidado com essa atitude, porque quando você diz algo novo vai acontecer, algo novo vai se passar, você sente a presença dele nesse lugar. Ele é soberano. Ele tem o teu coração para que quando Ele vier e te dizer, eu quero que mudes a maneira de pensar. Eu não quero que se manifeste nunca mais na tua boca isso que tu dizes, isso que tu acreditas. Nunca mais ouças isso. Então, se você pede para que Ele venha, saiba que Ele é soberano. E Ele diz, eu santificarei o meu nome diante daquele que vier ou tiver no meu altar. Então, assim sendo, à medida que o Senhor, você convida Ele, que você quer entrar, mas você não tem essa atitude, estou a te explicar porque que muitos nunca fluem na presença de Deus. Mas quando você está disposto, Senhor, eis-me aqui, pede e eu te darei. Não é você dizer que eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. Mas Ele vem e te diz, eu quero isso. E amanhã Ele vai dizer, eu quero aquilo. O que na realidade Ele está a fazer, Ele está a preparar para te levar para outro nível. Mas são vocês quem resistem. Até quando? Você se contraria orando, Senhor, eu quero. Mas Ele envia os seus servos, depois te diz, muda isso. Deus envia uma palavra que confronta algo em ti e você resiste. Eu nunca vou ser teu amigo de conversas. Eu sou o porta-voz do Senhor. Logo, quando você vai orar, Ele te ouve. E a mim Ele vem e lhe diz isso. Eu não sei porque eu estou a falar, mas eu estou a te responder exatamente a tua resposta, a tua oração no secreto. Como é que você se atreve a resistir o Senhor dessa maneira? Então, quando você pede, Senhor, Yahweh se manifestará. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Então você faz passo para Ele entrar.
Mas deixa Ele falar. Deixa Ele falar. Não acha que nós entendemos isso na íntegra? Queridos irmãos, receber a unção profética debaixo de um coração duro pode ser a tua morte. Houve uma jovem que eu sentei na casa dela. Eu disse, pastor, fica à vontade. Estou só ocupada na cozinha. Eu disse, na cozinha mesmo, me traz um copo d'água. Quando ela me trouxe um copo d'água, Jesus entrou pela porta. E o Senhor me disse, vê o que eu vou fazer nessa casa. Eu vou desfazer tudo. Quando eu lhe falei isso, ela ficou ofendida, porque tudo era a idolatria dela. Mas era para ela ser curada, era para ela ser restaurada. Ela morreu. Logo que você vai sofrer, é escolha tua. Eu escolhi sofrer com Ele, nas coisas dEle. Não por erros de palmatória. Seja sábio. Então você vai lhe adorar. Não dê um voto de tolo. Se você diz Senhor, Senhor, saiba, quando Ele vier, Ele vai te pedir o que Ele quer, não o que tu achas. Aleluia. Pai Santo, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se sente Sua glória neste lugar. Algo novo vai passar. Se ativa o sobrenatural. Se sente Sua glória neste lugar. Algo novo vai passar. Se ativa o sobrenatural. Yahweh, Rafa, Elohim, El Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, El Shaddai, Jireh, Adonai, Ele se manifestará. Se sente Sua glória neste lugar. Algo novo vai passar. Se ativa o sobrenatural. Sim, Senhor, se sente, oh, se sente Sua glória neste lugar. Algo novo vai passar. Se ativa o sobrenatural. Yahweh,
El Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahweh,